Realmente Jesus ressuscitou no domingo? Qual será o dia correto da ressurreição do Senhor Jesus? Se você quer saber, vem comigo. Eu sou Natanael. Estamos de volta aqui ao canal Cristo é o Caminho, onde a gente tinha parado por algum tempo de postar os vídeos, mas queremos agora continuar mantendo aqui alguma frequência de vídeos da palavra do Senhor para os irmãos. Hoje nós iremos continuar o assunto das festas de Deus, os tempos determinados de Deus, e hoje traremos então a terceira festa, a festa das primícias, ou a festa das semanas. E na festa das primícias temos aqui alguns textos que tratam sobre este assunto, que é em Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos escolher apenas um aqui, mas depois os irmãos leiam os outros textos também, é importante, para somar, para termos uma totalidade sobre o assunto. Vamos ler aqui Levítico 23, 9 ao 15. Levítico 23, do versículo 9 até o 15. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele, quem? O sacerdote, né? Moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. Esta expressão muito importante para o nosso estudo. O sacerdote o moverá, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E na sua oferta de alimento será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Versículo 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Desde o dia seguinte ao sábado. Então a contagem começa no sábado. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. A contagem tinha que ser uma semana inteira. E começava no dia seguinte ao sábado, que era o domingo, que era o dia quando o molho era apresentado. A festa das semanas, né? E semanas, no plural, no hebraico, significa Shavuot. A palavra Shabua significa 7. E Shavuot, no plural, significa semanas. Ou, no caso, seriam 7 semanas, né? Relacionado, lógico, à festa das primícias, à festa das semanas. Após a festa das primícias, contava-se 7 semanas completas, como a gente viu no texto, e no 50º dia era celebrada a festa de Pentecoste, assunto para um outro vídeo, simbolizando o que? Jubileu, livramento e a consumação perfeita do tempo. O que as festas das primícias traz para nós de significado? Então era uma festa com a celebração da colheita, onde eles ofereciam os primeiros frutos da terra, aquilo que havia de melhor para eles, a primogenitura dos frutos da terra. Era nesta festa onde eles apresentavam a Deus, né? Uma festa de gratidão e de dependência total de Deus, que ali naquela entrega das primícias, eles estavam dizendo: nós dependemos de Ti, porque o Senhor abençoará a nossa colheita, e quando nós entregamos o nosso melhor para o Senhor, Ele também entrega o seu melhor para nós. Era uma festa que era uma consagração ao Senhor, apresentando o primeiro fruto, dedicando toda a colheita, reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida, porque desta forma Deus abençoaria a colheita, tendo alimento na mesa do povo de Deus, ou seja, tendo alimento, tem-se vida. Então vamos falar resumidamente aqui da festa das primícias, o texto que a gente acaba de ler. E lá a gente percebe que precisava ser entregue um homer, ou o feixe, ou um molho ao sacerdote. E o sacerdote faria entrega ao Senhor no dia seguinte, ao sábado. Tá? E essa festa era contada, então, 7 semanas. E claro, esse primeiro feixe que seria entregue ao Senhor era para garantir a colheita dos demais. Então, resumidamente, essa era a festa das primícias. Esta é a sombra da festa das primícias. Lá no início do vídeo a gente falou sobre a ressurreição de Cristo Jesus. O que a ressurreição de Cristo Jesus tem a ver com a festa das primícias? Você vai ver conosco aqui nesse vídeo ainda que Jesus, ele é a primícia de Deus. Então,
a morte e a ressurreição é importante para esse estudo. E agora vamos tratar um pouquinho sobre a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Temos aqui um cronograma desses acontecimentos, da morte do Senhor Jesus até a sua ressurreição. Começando aqui no dia 13, que foi o dia da última ceia. Em Marcos 14:1, diz assim para nós, ó. E dali a 2 dias era a Páscoa. Então, 2 dias era a Páscoa. Páscoa era dia 14. Então, volta lá no vídeo da Páscoa que você vai entender. É importante a gente ter o entendimento da Páscoa. É importante a gente ter o entendimento da festa dos pães asmos. Depois que você assistir esse vídeo, volte lá, assista a festa da Páscoa, assista a festa dos pães asmos e você vai ter um entendimento melhor, mais completo sobre a questão da festa das primícias. Então, dali a 2 dias seria a Páscoa. Logo a Páscoa, dia 14, 2 dias para trás, dia 12, né? Então, isso aqui está acontecendo no dia 12. E a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Então, no dia 12, o pessoal já estava se reunindo para descobrir como mataria o Senhor Jesus. Jesus seria crucificado no dia 14, porque lá na festa das Páscoas a gente viu que ele é a nossa Páscoa. Então, dia 14 é o dia da sua crucificação. Então, nesse dia ele não poderia fazer uma ceia com seus apóstolos. Então, a última ceia dele teria que ser no dia anterior, dia 13. Né? Então, no dia 13 nós temos a última ceia. Em Mateus 26:20. Mateus 26:20. É chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então esse texto está nos apontando algo aqui importante, que é chegada à tarde. Essa tarde, no texto, é a palavra ópsios, que significa entre 15 e 18 horas, mas possivelmente entre 18 horas, que já virava o dia. Então lá em Marcos nós vimos que ele estava no dia 12, no dia 12 estava acontecendo o que na cidade? Os sacerdotes estavam se reunindo para poder tramar alguma coisa para prender o Senhor Jesus. E aí, depois das 18 horas, né, então Jesus se assenta com os apóstolos para poder fazer a sua última ceia. E logo depois do dia 13, vinha o dia 14, né? Então, entre 13 e 14, como de costume, lá em Lucas você vai ver que Jesus tinha um costume de subir ao Monte das Oliveiras para fazer a sua oração. E quando ele desce do Monte das Oliveiras, ali já está acontecendo todo aquele tumulto, seus discípulos apavorados com o que estava acontecendo. Foi onde Judas deu um beijo de traição no Senhor Jesus. E Jesus, então, sofre um julgamento por toda aquela madrugada deste dia. Tá? E quando resplandece a luz do dia 14, quando o sol nasce, a gente vai ver, então, o dia, o momento ali da crucificação do Senhor Jesus. E em Mateus 27, do 46 ao 50, a gente vai ler o texto, é o próximo capítulo, né? Mateus 27, 46, diz assim: E perto da hora nona, informação importante também, né? Exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Então, na hora nona, Jesus entregou o seu espírito. Foi quando ele veio a morrer. E aí no dia 14 ele morreu nessa hora nona, que significa entre 12 e 15 horas. Tá? O próximo dia seria o dia 15. Nesse dia 15 seria o grande sábado. Olha só o que está escrito aqui em João 39, aliás, 19, 31, né? João 19, 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado. Então Jesus morreu no dia 14, próximo dia seria um dia de sábado, que é o dia da preparação, o dia 15, que é o dia da festa dos pães asmos. Nesse dia nenhum trabalho servil fareis,
era um sábado para o povo judeu. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então eles correram, eles tinham ali de 12 a 15 horas quando Jesus morreu, então desse período até as 18 horas, que é o 18 horas fazer a virada do próximo dia, que seria o grande sábado, que seria um dia de sábado. Eles não poderiam então enterrar o Senhor Jesus, não pode ter obras nesse dia, não. Então eles correram para que o sepultamento acontecesse ainda no dia 14. E por causa disso, por causa desse texto, alguns pensam que esse dia 14 foi uma sexta-feira. Jesus sepultado, então, sepultado na mesma sexta, né? E passou o sábado e no domingo ele ressuscita. Mas fazendo essa conta, a gente vai perceber que não fecha com os textos que diz que o Senhor Jesus morreu e ficou morto por 3 dias. Ele ressuscitou ao terceiro dia, né? No terceiro dia veio a sua ressurreição. Então, se ele foi morto na sexta-feira, ressuscitou no domingo, não fecha 3 dias. 14 mais 3 fecha no dia 17. 3 dias, então seria no dia 17 o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Então nesse dia 15, que seria o grande sábado, lá em Números 28. Números 28. Vamos ler do versículo 16, né? Porém no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mês, no mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Então nesse dia 15 era o dia dos pães asmos. No primeiro dia, uma santa convocação. E nenhum trabalho servil fará. Por isso esse dia era um dia de sábado. Era o grande dia, o dia da preparação. Nesse dia, nenhum trabalho servil fareis. Então observe, nesta semana houve 2 sábados. Dia 15, ele se tornou um dia de sábado, porque era a festa dos pães asmos. E também teve o sábado semanal, que depois da sexta vem o sábado. Então nessa semana teve esses 2 sábados, porque a festa dos pães asmos, seja lá o dia que caísse, seria um sábado. Se o dia 15, festa dos pães asmos, caísse numa segunda-feira, segunda-feira se tornaria um dia de sábado. Seria um sábado. Então no dia 15, sendo esse sábado um dia importante para os judeus, logo nenhum trabalho poderia ser feito. E a gente vai perceber no dia 16, então, que foi o dia da preparação das especiarias que as mulheres estavam fazendo para ungir o corpo do Senhor Jesus. Elas não poderiam ter feito isso no dia 15. Se Jesus morreu na sexta-feira, no próximo dia seria sábado, quando então que essas mulheres teriam feito essas especiarias? Não é mesmo? Então não pode ser o dia 16, o dia de sábado. O dia que as mulheres fez essas especiarias não pode ser no dia 15, que foi um grande sábado. Então no dia 16, elas não poderiam fazer essas especiarias. Aliás, então no dia 16 era o único dia que elas teriam para fazer essas especiarias. E no dia 17 é o dia que acontece a ressurreição do Senhor Jesus. E a gente vai ver alguns textos aí. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui algumas continhas importantes. Vamos começar a nossa conta fazendo numa quinta-feira. Vamos supor que o dia 14, o dia da crucificação, seja numa quinta-feira. A gente viu que fosse na sexta, não é fechar as contas. Vamos ver na quinta-feira se vai fechar, né? Então, dia 14 seria uma quinta-feira. Na sexta-feira seria o dia 15. E a gente viu que nesse dia 15 era um grande sábado. Então, Jesus ressuscitou, Jesus morreu no dia 14, quinta-feira, sexta-feira, tornou-se um sábado. Só que aí, no próximo dia, o dia 16, seria então o quê? Um outro sábado. Então a pergunta é, quando que as mulheres então prepararam essas especiarias? Então se Jesus morreu numa quinta-feira para poder ressuscitar num domingo, já fica difícil da gente encaixar esse texto que fala para nós sobre as mulheres preparando perfumes para ungir o Senhor Jesus. Então no caso, se ele morreu numa quinta-feira, ele ressuscitaria no domingo. Porém nós temos essa problemática de acertar o tempo em que essas mulheres estavam fazendo as especiarias. Será que elas estariam então transgredindo o sábado? Possivelmente.
Possivelmente não, né? Porque elas precisariam de tempo para fazer essas especiarias. E é bem possível que pegariam ela fazendo trabalho no dia de sábado, porque precisaria de tempo para fazer isso. Então é bem possível que elas não tinham feito isso num dia de sábado. Então logo, vamos fazer uma outra conta. Vamos trazer um dia para trás. Então a gente começou na quinta, vamos começar agora na quarta-feira. Então Jesus morreu na quarta-feira, dia 14. Dia 15 seria quinta-feira, que é o grande sábado. Quinta-feira, um dia de sábado. O dia da preparação. Então, próximo dia seria então a sexta-feira. E nesse dia, sexta-feira, as mulheres então poderiam estar fazendo tranquilamente os seus perfumes para ungir o corpo do Senhor Jesus. Na sexta-feira, dia 16, elas fazem essas especiarias, preparam esse perfume, né, para levar até o corpo do Senhor Jesus e ungí-lo. E aí vem o dia 17, que é o dia da ressurreição, que é um sábado. Neste dia, as mulheres foram cedo para o sepulcro, de madrugada. Por que elas foram cedo de madrugada? Justamente para que ninguém visse elas indo num dia de sábado ungir o corpo do Senhor Jesus. Então elas foram de madrugada. Quando já chegaram lá, elas não quebraram o sábado porque o Senhor Jesus já havia ressuscitado. Então, na madrugada do sábado, Jesus já havia ressuscitado. A morte acontecendo numa quarta-feira e Jesus ressuscitando no sábado, as contas começam a fechar melhor. Os textos começam a fechar melhor. Então vou mostrar agora o porquê que eu acredito na ressurreição do Senhor Jesus no sábado e não no domingo. O texto de Romanos 6 e versículo 5 vai nos mostrar. Vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto, que é melhor a leitura do texto. Romanos, capítulo 6, versículo 5. Diz assim o texto: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, então o texto está dizendo para nós que na semelhança da morte de Jesus aconteceu a nossa também. Nós somos plantados. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que a gente foi crucificado juntamente com ele. Então Jesus não morreu sozinho naquela cruz. Ali não estava naquela cruz apenas a cabeça, mas também estava o corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. E a cabeça de Cristo é Jesus. Jesus, o cabeça de Cristo, e o corpo é a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos crucificados juntamente com ele. Estava ali o corpo e estava ali a cabeça sendo crucificado. Então aconteceu a mesma coisa. Na semelhança da morte do Senhor Jesus foi a nossa morte também. Semelhantemente. E aí ele continua o texto aqui dizendo, ó, também o seremos na da sua ressurreição. Então se na morte teve uma semelhança, na ressurreição de Cristo também tem a semelhança com a ressurreição do corpo de Cristo. Tendo essa informação, se Jesus ressuscitou no sábado, como a gente viu, fazendo aquelas contas, logo a igreja também ressuscitaria no sábado. Só que esse sábado não é um sábado depois de uma sexta-feira, um sábado semanal. Olha o que o autor aos Hebreus vai nos escrever no capítulo 4 e o versículo 9 a seguir. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, versículo 9 a seguir. Portanto, resta ainda um repouso. E esta palavra aqui, ó, repouso, vamos clicar no número strong dela aqui, já está aqui para nós, ó, 4520, sabatimos, de um derivado da palavra 4521, né? Que o significado significa observância do sábado. Então, essa palavra sabatimos está relacionado a um sábado, a um descanso, né? Então, o texto vai dizer para nós, portanto, resta ainda um sábado, um descanso, um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, no seu sábado, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Quando que Deus repousou das suas obras? No sábado, né? Deus trabalhou uma semana e no final dessa semana, no último dia dessa semana, ele descansou. No sábado, ele descansou. E é neste sábado que nós vamos entrar aqui, ó. Procuremos, né? Vamos nos esforçar, irmãos. Para quê? Para que a gente também venha entrar naquele repouso, naquele dia, naquele sábado,
onde Deus descansou, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência do povo de Israel. Então procuremos, pois, entrar naquele repouso, naquele dia, naquele sábado, que o autor aqui está falando sobre o milênio, sobre o reino do Senhor Jesus Cristo. Este milênio é o sábado, este milênio é o repouso, este milênio é o sétimo dia. Então Deus trabalhou por uma semana. De Adão até Jesus temos 4.000 anos, 4 dias. De Jesus até nós temos 2.000 anos, 2 dias. 4 mais 2 dá 6 dias. Próximo dia é o sábado. Próximo dia é o dia de descanso. Precisa ter o descanso. A terra precisa descansar. Então entra o milênio, que é o reinado do Senhor Jesus. São 1.000 anos de festa, de alegria, que a gente estará festejando e reinando juntamente com o Senhor Jesus. É o dia do repouso, o dia do descanso. Então, na semelhança da sua morte, acontece também semelhantemente na sua ressurreição. Então, se nós vamos ressuscitar nesse dia, que é um sábado, logo Jesus também ressuscitou num sábado. Tá? A gente viu lá, fazendo as contas, mostrando os textos, a sua ressurreição acontecendo num sábado. Logo, a sua igreja também, o seu corpo, que esteve com ele naquela cruz, também estará, semelhantemente na sua ressurreição. E Jesus, por diversas vezes, vai dizer para nós que a ressurreição aconteceria no último dia. E Marta, a irmã de Lázaro, também sabia, ela conhecia de fato que a ressurreição aconteceria no último dia. E o último dia não é o domingo. O último dia é o sábado. Domingo é o 8º dia ou o primeiro dia da próxima semana. Então Deus trabalhou uma semana, aí entra o 8º dia. Esse 8º dia ou o primeiro dia da próxima semana representa a eternidade. Porque após o 7º dia, que é o milênio, vem o 8º dia e desse 8º dia para frente é a eternidade, onde estaremos com o Pai e com o Filho reinando para sempre. Então o último dia só pode ser o sábado, né? Em Oséias, capítulo 6, versículo 2, diz para nós: depois de 2 dias, depois de 2 dias, de Jesus para cá, já temos 2 dias, então depois desses 2 dias, nos dará vida ao terceiro dia. Então depois de 2 dias vem o terceiro dia, o sábado, o descanso. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então o texto está nos mostrando para nós que também nós ressuscitaremos ao terceiro dia, da mesma forma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, na semelhança da sua morte, também na semelhança da sua ressurreição. Lá em Gênesis 5, a gente vai ver uma revelação tremenda com os nomes daquela genealogia que temos ali em Gênesis 5. Lá vai mostrar para nós a genealogia iniciando ali de Adão, o primeiro homem. Depois de Adão vem o Sete e assim por diante. Adão significa homem vermelho. Sete significa designado, apontado. Enos significa mortal, homem. Cainã significa ninho ou habitação. Maalalel significa louvor a Deus. Jered significa descida. Enoque, instruir, ensinar. Matusalém, pela sua morte trará. Lameque significa poderoso e Noé significa repouso, descanso. Então, somando tudo isso, temos a seguinte frase: o homem, apontado como mortal na sua habitação, o Deus que é louvado, descerá e ensinará que pela sua morte trará um poderoso descanso. Descanso, sábado. Jesus é um homem. Jesus é um Deus que é louvado. Ele desceu do céu. Ele ensinou os seus discípulos e nos ensina até hoje através da sua palavra. E pela sua morte, ele trará um poderoso descanso, porque a morte do Senhor Jesus nos trouxe esperança para que nós pudéssemos também acessar esse poderoso descanso. Só poderíamos ter acesso a isso se Jesus morresse. Se não houvesse a morte do Senhor Jesus, nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos chance de participar desse descanso. Então Jesus morreu naquela cruz, pagando pelos nossos pecados. E depois disso,
Ele ressuscitou e está vivo até hoje. E essa é a nossa esperança. Da mesma forma que ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e entraremos nesse poderoso descanso, que é o sábado, o milênio. Mas nós temos uma problemática lá nos evangelhos. Nós temos a expressão no primeiro dia, né? Ou primeiro dia da semana. Nós temos a expressão o primeiro dia da semana, na maioria dos textos lá dos nossos evangelhos. Por exemplo, lá em Mateus 28 está escrito, e no fito sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Essa é a nossa tradução. Mas o texto grego diz assim para nós, essa primeira expressão é opuse de sabaton. Opuse de sabaton, no fim do sábado. Né? Significa depois, no sábado. Então aqui está coerente essa tradução. A próxima expressão, essa daqui, seria então, no grego, esmian sabaton, que quer dizer para nós, no primeiro sábado. Não tem dia aqui, né? Dia da semana, mas está aqui o significado desta expressão, no primeiro sábado. Tá certo? Então o texto poderia ficar assim, ó, depois, no sábado, quando estava amanhecendo o primeiro sábado. Marcos 16 e Lucas 24, João 20, versículo 1, traz para nós lá, na tradução, né, das nossas Bíblias, e no primeiro dia da semana. Em todos esses textos, a expressão grega é mia ton sabaton. Mia ton sabaton. E significa o primeiro sábado. O primeiro sábado. Agora, olha só uma certa diferença na tradução em João 20, 19. A mesma expressão, é a mesma expressão, irmãos. A mesma. Tá? Mia ton sabaton, mia ton sabaton. É usada em João 20, 19. E lá está assim, ó. O primeiro da semana. Cadê o dia? Aqui não tem, né? O primeiro da semana. E em Atos 20, versículo 7, é o contexto ali dos dias dos pães asmos, né? Da contagem para as primícias, como a gente viu lá no início, são 7 semanas, aponta para o primeiro sábado, da contagem das 7 semanas. Então os textos aqui nos mostram esse mia ton sabaton, a contagem do primeiro sábado. Era o sábado que inicia a semana, né, da festa das primícias. Dali para frente contariam 7 semanas, 7 sábados, né? E após isso seria então o 50º dia, a festa do Pentecoste, assunto para outro vídeo. A Bíblia Arca, ao meio da revista corrigida e anotada, reconhece essa nuance, traduzindo a expressão como no primeiro dos sábados. Então, nessa Bíblia, nessa tradução, Arca, ela vai trazer para nós já essa tradução no primeiro dos sábados, ao invés da tradução no primeiro dia da semana. Tá certo? Então a gente mostrou que Jesus ressuscitou no último dia da semana, consumando então a obra da redenção. E o domingo, que seria o dia seguinte ao sábado, lembra do texto lá de Levítico? O dia seguinte ao sábado, então seria o dia do oferecimento do Senhor Jesus. Que ele é o feixe, ele é o Homer, ele é a primícia. Então ele não poderia ser apresentado no sábado, porque tinha que ser no dia seguinte, no domingo, não no sábado. Mas o que diz para nós lá em João 20, 17? Vamos ler o texto, João 20, 17. João 20, 17. João 20, 17 diz: disse-lhe Jesus, não me detenhas. Essa palavra aqui, detenhas, ela também tem um significado lá do grego de não me toques, não me detenhas, não me toques. Por quê? Porque ainda não subi ao Pai. Não subi para meu Pai. Ou seja, não me toques, porque eu ainda não fui oferecido ao meu Pai. Eu só posso ser oferecido ao meu Pai amanhã, que é o dia seguinte ao sábado. Eu sou Homer, eu sou molho, eu sou feixe. Eu preciso ser apresentado ao Pai amanhã. Por isso, não me toques, não me detenhas, mas vai para os meus irmãos. Dize a eles que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então nesse texto aqui a gente vê que Jesus ainda não foi apresentado ao Pai como Homer, porque era sábado, mas no dia seguinte, que era o domingo,
conforme a lei. Jesus mesmo disse: eu vim para cumprir toda a lei. Então, toda a lei, toda a vírgula, toda a palavra que tem na lei, Jesus veio para cumprir exatamente como está escrito. Lá na sombra mostrava o feixe sendo entregue ao Senhor. Mas na realidade agora, Jesus é esse feixe e está sendo apresentado ao Senhor no dia seguinte à sua ressurreição. Então agora vamos continuar tratando sobre a realidade da festa das primícias. Em Romanos 11:16 vai falar para nós que as primícias são santas. Jesus é a primícia, ele é santo. Também a massa tem que ser santa. Você está num corpo santo, que é o corpo do Senhor Jesus. Então você que é a massa, a igreja, somos nós, a massa moldada pelas mãos do Senhor ressurreto, tem que ser santa para estar dentro desse corpo santo. Em Tiago 1:18 fala que nós somos gerados pela palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? Jesus é a palavra. Jesus é a verdade. A palavra da verdade é Jesus. E nós somos gerados por ele. Para quê? Tem um motivo. Está lá em Tiago 1:18. Para sermos primícias das suas criaturas. Primícia são os primeiros. Os primogênitos de Deus. Nós, a massa, o corpo, a igreja, o povo de Deus. Somos as primícias. Somos os primeiros. Somos os primogênitos. Somos aquilo que há de melhor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai oferecer nós para o Pai, porque é o que há de melhor dele. Em João 12:23-24 vai dizer para nós: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então perceba que o Senhor Jesus, ele é este grão. E quando ele morre, quando ele é plantado, o apóstolo Paulo escreveu lá, né? Plantado, logo nascem muitos frutos desse grão de trigo. Por isso a morte de Jesus não é o fim, mas é o começo. É onde nós, os gentios, entra nessa conversa. Onde nós temos a oportunidade, então, de participar desse grande repouso que está por vir. E a igreja, ela é o fruto da cruz de Cristo, dessa plantação. E dele, um único grão, saiu vários grãos. Saiu vários frutos, melhor dizendo. Que é nós, a igreja, a massa, o povo santo de Deus. Então a festa das primícias, ela é nada mais do que uma esperança viva para nós da nossa ressurreição. Uma esperança de termos a vida eterna em Cristo Jesus. Ele é a vida eterna. E se nós estamos nele, nós estamos garantidos na vida eterna. A festa das primícias não é só uma festa histórica ou a festa dos judeus, mas ela é algo muito além, muito importante. É uma festa que mostra a nossa ressurreição. Mostra nós como primícias de Deus. Mostra nós, a igreja, como sendo um presente do Senhor Jesus, do melhor do que ele tem, apresentando isso ao seu Pai, ao Deus dele e nosso Deus, como o texto que a gente acabou de ler. Então, meus irmãos, assim como Jesus está fazendo, faça você também. Ofereça as suas primícias. Ofereça o seu melhor. Os melhores recursos que você tem, ofereça a Deus. Não entregue a ele as sobras. Aquilo que sobrou, você vai entregar. Ah, eu tenho só esse tempo, vai ser isso para ele. Eu tenho só isso, vai ser isso para ele. Não entregue o seu melhor. Entregue os primeiros frutos. Entregue sempre o primeiro, o melhor. A primogenitura ao Pai. Viva como um ressuscitado. Porque pela fé você já está ressuscitado. Você agora tem que viver uma vida diferente. Lá em Romanos 6 vai mostrar para nós que nós temos que viver agora em novidade de vida. E se a gente vai viver essa novidade de vida, nós precisamos testemunhar essa nova vida que a gente adquiriu, essa ressurreição que vai acontecer, este sábado que está por vir, esse descanso poderoso que está por vir. Nós temos que testemunhar que ele vai chegar. Nós temos que testemunhar que Jesus ressuscitou e vai reinar nesse grande dia, neste sábado.
com a sua igreja, com o seu corpo, que ressuscitará no último dia, que é o sábado do Senhor, que é o dia do descanso. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido algo aqui nesse dia, neste vídeo. E se os irmãos gostou, dá o seu like. Tem alguma pergunta? Comenta aí, faça a pergunta nos comentários, que a gente vai tentar, na medida do possível, estar respondendo todos os irmãos, tá bom? Esteja conosco e vamos continuar aprendendo da palavra de Deus. E até a próxima.